Não, dona Merkel, as enchentes não estão relacionadas a mudanças climáticas. Recentemente, em meados de julho, fortes enchentes atingiram a Europa Ocidental, especialmente a Alemanha. Em 24 horas, choveu cerca de 150 milímetros, quase o dobro da precipitação média mensal de julho para a região. Em Reifferscheid, choveu 200 milímetros em apenas 9 horas. As chuvas intensas foram consequência da formação de uma zona de baixa pressão na região, que ficou presa entre duas zonas de alta pressão. Uma massa de ar quente e úmida proveniente do Mediterrâneo convergiu para aquela zona de baixa pressão, provocando as chuvas intensas. O resultado foi catastrófico. Só na Alemanha, mais de 180 pessoas morreram e outras 160 ainda se encontram desaparecidas. É algo realmente trágico e só nos resta lamentar e oferecer condolências às famílias das vítimas. Mas políticos, claro, não podem deixar uma tragédia escapar incólume. A desprezível chanceler Angela Merkel visitou a região atingida. Com as tradicionais lágrimas de crocodilo, disse: "Não existe na língua alemã uma palavra para descrever a devastação que aconteceu aqui." E bravateou: "A Alemanha é um país forte e tem como consertar isso. Os governos estaduais e federal trabalharão juntos para recuperar essa linda região." Obviamente, ela não parou nas bravatas e colocou a culpa do desastre nas tais das mudanças climáticas globais. Esta tragédia está relacionada com as mudanças que vêm ocorrendo no planeta. Precisamos correr, precisamos apressar a luta contra as mudanças climáticas. Será? E será que a máfia estatal alemã foi competente em mitigar a enchente? Vejamos. Dominic Paprotny e colaboradores publicaram em 2018, na Nature Communications, um artigo intitulado Tendências às perdas por enchentes na Europa ao longo dos últimos 150 anos. Eles analisaram um banco de dados dos impactos de enchentes em 37 países europeus de 1870 até 2016. Eles padronizaram os dados para descontar eventuais diferenças relacionadas aos crescimentos populacional e econômico. E o que encontraram? Primeiro, a população exposta a enchentes ribeirinhas, isto é, aquelas provocadas pelo transbordamento de rios, diminuiu. Segundo, embora tenha havido um aumento no número de eventos de inundação, a área afetada tem se mantido a mesma desde 1930. Terceiro, o número de mortes e as perdas financeiras decorrentes de enchentes tem diminuído desde 1950. E a relação disso com as tais das mudanças climáticas globais? Os autores escreveram: por enquanto, não há evidências das perdas provocadas por enchentes terem sido resultado de mudanças climáticas. Estudos hidrológicos qualitativos e quantitativos para a Europa não indicaram nenhum aumento para enchentes ribeirinhas, chuvas extremas e precipitação anual total. Segundo os pesquisadores, a elevação que houve no número de eventos de inundação foi provocada por uma maior proporção de pessoas vivendo em regiões suscetíveis e uma maior impermeabilização do solo. Porém, isso foi mais do que compensado por sistemas mais eficientes de contenção e drenagem, além de sistemas de alerta. Não foi por acaso, portanto, que o número de mortes e as perdas financeiras diminuíram. E eis que voltamos ao caso recente. Ficamos chocados com as consequências trágicas dessa enchente, justamente porque a Europa havia se tornado bastante eficiente em preveni-las. Um evento climático extremo já estava sendo esperado para a região, embora, por definição, não se soubesse exatamente quanto. No último outono, o governo alemão fez uma simulação com o Dia de Alerta Nacional, quando sirenes deveriam ser tocadas e mensagens de texto enviadas à população residente em áreas vulneráveis. Mas a simulação foi um fiasco. Boa parte dos equipamentos não funcionou. A professora Hannah Cloak, uma hidrologista que ajudou a montar o programa de alerta de enchentes, chegou a admitir que houve uma falha monumental do sistema. Nada como eficiência estatal, né? No caso dessa última enchente, já havia sinais de que algo potencialmente catastrófico iria acontecer 9 dias antes. A partir desse momento, o governo alemão poderia ter esvaziado um pouco as represas localizadas nas áreas vulneráveis.
não fizeram nada. Todas as represas foram mantidas com 100% de sua capacidade. Bastaria elas terem sido esvaziadas em 20% para que a tragédia tivesse sido evitada. 24 horas antes, uma equipe de cientistas previu que a região seria atingida por uma enchente extrema, detalhando inclusive quais distritos seriam os mais afetados. Porém, assim como na simulação, o sistema de alerta não funcionou e a população foi pega desprevenida. A professora Cloak lamentou: não adianta haver modelos computacionais acurados se a informação não chegar às pessoas. Então, viu, dona Merkel? A conta dessa tragédia vai para o Estado alemão. Mas é mais fácil botar a culpa nas supostas mudanças climáticas, não é? Bem conveniente. Aliás, desde 2000, o país já gastou 500 bilhões de euros em programas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Nada de positivo foi conseguido com isso. Os únicos resultados concretos dessa farra paga pelos senhores bovinos gadosos alemães foram o aumento de poder dos políticos, o enriquecimento deles e de seus comparsas corporativistas e um brutal encarecimento da eletricidade. Infelizmente, nada de novo aí. Enquanto as pessoas acreditarem no mito de que o Estado é uma entidade benevolente e necessária e de que políticos nos salvarão das incertezas da vida, tragédias como a dessa enchente continuarão acontecendo.